Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui hoje para apresentar um trabalho de uma simulação de um circuito em Spice. Os integrantes dessa dupla são eu, Rubens Nunes dos Santos, e o... E eu, Felipe Perotti Veloso. Bom, o Felipe vai começar falando um pouquinho da parte da simulação física do circuito, tá? Ok. A primeira coisa que a gente tem que fazer para implementar um circuito é especificar uma fonte de alimentação, que vai ser o que vai dar energia para os nossos subcircuitos, no caso, né? Então, o modelo para a gente implementar isso em Spice é ver todas as fontes de alimentação que tem tensão em geral. Elas sempre têm o nome iniciado por V, né? Então é o V mais o nome dessa fonte, que pode ser qualquer nome, mas nesse caso a gente escolheu o nome VDD. O Que é o nó, nome padrão que o pessoal utiliza geralmente, né? exatamente. O nó positivo, que nesse caso é o nosso VDD. O nó negativo, que no caso é zero. E o valor da nossa tensão, que sai por esse nó positivo, que é 3,3 volts. Isso é a explicação, é a definição, né, da nossa fonte de alimentação em Spice. Agora que a gente já implementou a nossa fonte de alimentação, a gente vai para fonte de entrada, que é o que vai dar a entrada no nosso circuito, que é o 0 ou 1. É uma fonte de energia que gera Nesse caso, vai pulsos. dar o pulso em cada uma das entradas, né? Da entrada A. Exatamente. É uma fonte de energia que gera pulsos periódicos de energia, que vão ser 0 ou 1. Então, o modelo de implementação dessa fonte em Spice é o V, porque, como eu disse antes, é uma fonte, então ela começa com V. O nome pode ser qualquer um, nesse caso a gente escolheu VA e VB para especificar os pulsos, VA, VB e VX, né, para especificar as nossas entradas, que vão ser pulsos em cada entrada. Então, o nó, né, o nó positivo, A, B e X, e o nó negativo. Uma coisa interessante é que esse zero, ele é o mesmo zero daqui. É um zero que conecta essas fontes de alimentação e a fonte de entrada. Sempre que a gente tem mais de uma fonte em um circuito, a gente tem que ter um mesmo nódulo para especificar uma relação entre as fontes, que é um Elas estão ponto de ligadas referência. no zero, que é a mesma coisa que o ground. É o ground. Elas É no estão chão, ligadas no mesmo ground. Ok, aí a gente especificou aqui o nosso pulso. Beleza, a gente deu o nome, o nodo positivo e o nodo negativo. Agora a gente vai especificar o pulso, que é o pulso periódico de energia, que vai dar vida, né, à nossa simulação. Então, esse V1 ele é a menor tensão gerada pela fonte. Esse V2 ele é a maior tensão gerada pela fonte. Nesse caso o V1 ele é zero, né, porque a menor tensão é zero. Esse V2 é a maior, que é 3,3 volts em todos os pulsos. Que vai fazer variar do zero para o 1, né? E do 1 para o 0. Exatamente. E agora que a gente já especificou os dois pulsos, os dois pulsos não, as duas tensões, né, a máxima e a mínima, que vão gerar o 0 e 1, a gente vai para os tempos, né, porque na vida real não existe aquele gráfico que vai do 0 a 1 instantaneamente. Então eu tenho um tempo, né, uma rampa que vai subir o nosso 0 para 1. Esse TD é a partir do ponto que a gente dá play na simulação, quando que a corrente é liberada expulsa. Então é no mesmo instante, entendeu? Exatamente, o tempo de início da nossa simulação, que é zero nesse caso, 0 nanosegundos. O tempo é medido em nanosegundos, nesse caso Pode ser em específico aqui. segundos, qualquer medida de Exatamente. segundos, sendo Poderia ser segundo, mas nós adotamos o picosegundos, nano. mas nesse caso a gente vai medir em nanosegundos. Aí o TD, né, ele é o início da nossa simulação, o TR, ele é o tempo de subida do pulso, o TF, ele é o tempo de descida do Fall. pulso, que ele é o rise e fall, né? TR é rise e TF é fall. E PW é o tempo que o pulso vai se manter. exatamente, o PW ele é o tempo que o pulso continua É, em um. é o weight, né, em inglês, é a largura do Isso, pulso, assim, no hora do gráfico. P weight. E o último ali é o comprimento Isso, PR ele é total do pulso. o período do pulso. E aqui abaixo estão todas essas medidas especificadas para cada pulso de cada entrada. Aí beleza, a gente especificou as nossas fontes de entrada, né?
E agora que já especificamos a fonte de alimentação e a fonte de entrada, a gente vai ter que especificar os subcircuitos que cada uma dessas fontes vai alimentar, né? Que no caso vão ser um inversor, uma NAND e um nó. Agora eu vou começar a falar do nosso inversor. O inversor, a gente começa a descrever ele como um subcircuito, porque ele é um subcircuito que, junto com outros subcircuitos, vai gerar um circuito maior, né? Então, é o subcircuito, que especifica que é um subcircuito, depois vem o INV, que no caso é o nome. O nome desse inversor, ele é INV, que a gente escolheu nesse caso INV, mas poderia ser qualquer outro nome. Agora a gente tem aqui IN, que especifica o nó de entrada do nosso circuito. E o OUT, ele é o nó de saída do nosso inversor. O VDD é a nossa tensão de alimentação, que é a mesma VDD da nossa fonte aqui, que vai entrar no nosso inversor. Aí, ok. Esses são os três parâmetros do nosso inversor. Agora que ele já especificou o nosso inversor, a gente vai especificar cada transistor. Como é um inversor com uma entrada, a gente vai ter 2 transistores para especificar ele. O transistor, ele tem esse modelo, que é o M. Todos os transistores começam com M, vem o nome. O nó dreno, que aqui nesse caso a gente começou com o nó dreno, mas poderia ser o nó dreno ou o nó fonte, né? A gente começou com o nó dreno. Nó dreno, nó gate, nó fonte, nó bulk. O que é o nó bulk? O nó bulk, ele é um quarto nó estratégico ligado no substrato do circuito para ajudar a irrigar o substrato com portadores majoritários. Elétrons, né, com os portadores majoritários. Se for numa porta PMOS, vai ser com lacunas. A gente vai irrigar com lacunas, porque o PMOS ele funciona com as lacunas. Agora, se fosse um NMOS, a gente iria irrigar o substrato com elétrons. Essa é a diferença. Então, ó, aí beleza, a gente vai especificar o nó bulk, que é um nó de auxílio, né? Um nó estratégico. E a gente vai especificar o tipo de transistor. Como assim tipo? Se ele é NMOS ou se ele é PMOS. NMOS ele trabalha com elétrons e o PMOS trabalha com lacunas. O W e o L nada mais são do que especificam exatamente. O tamanho do nosso transistor, né? O W ele é o comprimento e o L ele é a largura. Nesse caso, a AMS 35PS, essa largura ela já é padronizada. Ela é sempre 0,35 micrômetros. Aí, ok. Aqui a gente tem o M1, né? A gente escolheu o nome 1 para o nosso primeiro transistor. A entrada out, in, VDD. E esses são os nódulos que eu falei ali em cima. O dreno, o gate, a fonte e o bulk. Exatamente. Ó, agora olha só. Sempre o VDD... Os transistores do tipo PMOS terão um pouco ligado no VDD, né? Exatamente. Porque e o NMOS no zero, no ground. O VDD, ele é positivo. Ele vai irrigar o nosso substrato com lacunas, por isso que aqui é PMOS, ele está especificando que é um PMOS, então ele vai ser sempre ligado no positivo. Aqui a gente tem o W. Um detalhe muito importante, o W aqui ele é 180 e o W aqui é 85, ou seja, o nosso NMOS ele é muito menor do que o nosso PMOS. Agora, por que isso? Por quê? Porque o nosso PMOS ele vai ter muito mais dificuldade de transportar energia do que o nosso NMOS, porque o PMOS ele trabalha com as lacunas. E as lacunas elas têm muito menos mobilidade do que os elétrons. Ou seja, a gente vai precisar de uma largura maior para poder transportar mais energia, para poder meio que compensar essa dificuldade. Exatamente. Compensar essa dificuldade, a gente vai precisar de uma largura não, né? Um comprimento muito maior, no caso do PMOS, né? Por isso que o W ele é diferente nesse caso. O W ele não é padronizado igual a largura, ele pode ser qualquer um. A gente geralmente os PMOS eles são muito maiores para poder compensar esse NMOS que tem essa diferença. E aqui eu dou um enter para finalizar a definição dos meus transistores e do meu inversor. Agora eu vou para a minha porta NAND. É a mesma coisa. Eu fiz aqui a definição do subcircuito, né? Então aqui eu vou fazer de novo o subcircuito.
Aí eu dou um nome, o nome é NAND, eu escolhi o nome NAND, entendeu? Aí eu faço os nós, que é A, B, Alt, VDD, que são os nós de entrada, saída e a minha tensão de Assim como alimentação. foi explicado no gestor, é mesmo esquema. Exatamente, é o mesmo esquema. Aqui são os mesmos transistores. De novo, nesse caso são 4 transistores. Por quê? Porque o NAND ele tem 2 entradas. Eu vou botar 2 entradas no NAND. Se eu tenho 2 entradas, então eu vou precisar de 4 transistores para poder Tem gerar para esse poder gerar subcircuito. todos os tipos de combinações possíveis, né? De 0 e 1. Sim, Precisa de 4 exatamente. transistores para isso acontecer. Aqui eu tenho 2 transistores do tipo PMOS. Aqui eu tenho 2 transistores do tipo NMOS. Aqui, ó, 80 de comprimento, 50 de largura, que nem eu expliquei ali em cima, para poder compensar essa diferença. Todos têm 0,35 de largura. Aqui eu tenho as entradas bem definidas, né? Os nós do dreno, gate, fonte de cada transistor. E aqui eu finalizo a minha NAND. O NOR agora o mesmo esquema, né? Eu vou dar o subcircuito, que aí tem as entradas, né? O nó de entrada, o nó de saída, a tensão de alimentação. Os transistores, novamente, são 2 entradas, então vão ser 4 transistores. Que eu tenho a largura, né? Mesma coisa, 2 PMOS, 2 NMOS. A largura ela já é pré-definida, né? O mesmo padrão do NAND. O NAND é muito parecido com o NOR, né? A diferença vai ser os nós, né? O dreno, o gate, a fonte e o book, que vão variar. E aqui eu finalizo o meu nó. AND nó, mesma coisa que o NAND. Agora, ok, eu já especifiquei os meus transistores, né? Meus transistores não, os meus subcircuitos, né? Cada subcircuito tem os seus transistores. E ok, agora a gente já tem os nossos subcircuitos. Qual é o próximo passo? É especificar o meu capacitor. Qual vai ser a minha capacitância que vai sair desse circuito no final? Todo circuito precisa de um capacitor. Para fazer uma simulação elétrica de qualquer circuito usando SPICE, é necessário um capacitor de saída da porta lógica. O capacitor... Nesse caso, foi especificado com 0,05 picofarads, porque o trabalho pediu, né? Exatamente, o nosso trabalho especificou que tinha que ser 0,035 picofarads. E sempre quando tu alterar a questão da quantidade de capacitância, picofarads ou farads, enfim, isso provavelmente para te poder deixar os capacitores eles fiquem uniformes entre si. Quanto mais carga tu põe aí, tu vai ter que esse aumento de carga. Exatamente. O aumento de carga, ele vai ter que compensar isso, uma coisa muito interessante. O aumento dessa capacitância vai ter que ser igualmente aumentado o comprimento dos nossos transistores. Porque se eu vou sair uma grande capacitância, vai sair uma grande carga no meu circuito, eu preciso de um comprimento maior, muito grande, uns transistores muito maiores para poder aguentar essa capacitância, entendeu? Então, por exemplo, se o capacitor é como um balde, ele é um dispositivo de armazenamento de energia que vai alimentar outras portas. Então, se eu tenho várias portas ligadas a esse capacitor, maior vai ser a capacitância. Se uma porta é ligada a outras 16 portas, a capacitância vai ter que ser muito alta e os transistores, consequentemente, vão ter que ser muito grandes para suportar esse fluxo de energia. Aí aqui eu especifico, né, o modelo do meu capacitor, ele é o C, ele sempre começa com C, o capacitor. O nome, que ele, no caso ele escolheu um, né, o nó de entrada, né, não, o nó de saída nesse caso aqui, né, Rubens? São os nós aqui que vão especificar entradas e saídas do meu transistor. E aqui, do transistor não, do meu capacitor. E aqui, o meu valor de tensão, que no caso desse capacitor aqui, a gente botou 0,05 picofarads, que foi especificado no nosso trabalho. E pronto. Agora o Rubens vai explicar a chamada do circuito. Agora que a gente já especificou cada parte do meu subcircuito, cada capacitor, a fonte de entrada, a fonte de alimentação, a gente precisa unir isso tudo. A gente precisa fazer a chamada do circuito para montar um circuito maior usando esses subcircuitos. E agora a gente vai explicar a chamada do circuito. Unir, fazer a ação desses subcircuitos, nós vamos ir para a parte da chamada do circuito agora. Nós 3 entradas, né, o A, o B e o X.
E depois disso a gente inverteu a entrada X, conforme estava exposto no circuito de trabalho. O que nós fizemos depois? Depois nós fizemos uma NAND com A e o X, que já estava invertido, para depois fazer uma nova versão, já que o circuito do trabalho pediu uma AND de NOR, né? No nosso circuito, nós fizemos uma NAND com o B e o X, e mais a NAND para se tornar uma AND. Para finalizar, nós precisávamos fazer uma OR com essas saídas. E para isso, nós fizemos a NOR primeiro. Como disse antes, nós estamos trabalhando com NOR e NAND. Invertemos ela novamente para virar uma OR. E Exatamente. na questão da análise do presciente ali, na 5 nanosegundos, que já é mais que suficiente para poder simular esse circuito dentro do SPICE, né? E poder mostrar todo ele. Em relação às medições, nas medições de LH e HL, nós utilizamos esses valores aqui. O Felipe vai rodar o circuito para a gente poder demonstrar melhor. Exatamente. Vamos rodar aqui o nosso circuitinho. Os plot planes e os traces para a gente poder demonstrar no gráfico, né, que fica mais fácil de visualizar. O VA, o VB, o VX e o VS. Mais claro do que a gente está tentando demonstrar aqui com esse trabalho. Ele vai adicionar o VS ali. E agora o último, que é o VS. Isso. Vou botar aqui em tela cheia para a gente analisar melhor o comportamento do nosso circuitinho, né? Nosso circuito, E para finalizar, Felipe, vamos mostrar ali para eles como é que ficou a questão dos atrasos, né? Uhum. Aí envio. Ele vai mostrar no Spice Log, ele vai demonstrar como é que ficou a questão dos atrasos, que o atraso de low para high ficou 2.3, aí mais os números ali na menos 10, e no atraso de high para low ficou 1.41, mais alguns números ali na menos 9, né? São números bem grandes. Mas basicamente foi isso que a gente queria demonstrar. A gente espera que... E é isso. Esse foi o nosso trabalho, espero que tenha ficado claro. E muito obrigado.